começando mais um podcast Papo de Educador. Na apresentação de Gisele Cabral Pentelino e Itaneide Veloso. Boa tarde, Ita. Boa tarde, Gisele. E aí, tudo bem? Estou ótima. E você, Ita? Estou bem, graças a Deus. E o que temos para hoje? Nós temos um papo sobre a formação continuada de professores voltada para as metodologias ativas, Ita. E quais são os convidados que vão contribuir para esse papo de hoje? Nesta tarde, nós temos os nossos ilustríssimos mestres da rede de ensino, nosso querido professor Silvio Bastos. Vamos com salva de palmas. A nossa querida professora Juliana Lima. E a nossa querida professora Paula Vieira. Que honra recebê-los aqui nesta conversa de hoje. E para iniciar a nossa roda de conversa, vamos à nossa primeira pergunta, que vai para a nossa queridíssima professora Juliana. Professora Juliana, a senhora poderia falar para nós o que são essas metodologias ativas? Boa tarde a todos. O trabalho da metodologia ativas, elas envolve o processo que o estudante é o centro da educação. Não só a intenção do professor de informar, dar o conhecimento, mas ele também, o aluno, ele tem a ideia de interagir, de refletir, de contribuir para esse ensino. E assim vai ser um ensino significativo, experimental, ele vai fazer vários recursos, vai ter várias ideias que podem ser elaboradas dentro do ensino educativo. Isso acaba que deixando o ensino bem mais estimulante, não é mesmo? Sim, o aluno ele sempre vai ter essa ideia de contribuir e retificar mais ainda com suas ideias, seus conhecimentos, não só dentro da sala de aula, mas também os que já tiveram antes de ir para a sala. Maravilha, professora. E também nós percebemos que o desenvolvimento profissional dos professores que atuam em instituições, tanto no ensino da educação básica quanto do ensino superior, tem sido considerado um desafio nas esferas públicas e privadas. E diante disso, de que forma as metodologias ativas contribuem para uma educação inovadora? Bom, elas promovem a integração entre a teoria e a prática, o uso das tecnologias digitais e a resolução de problemas reais. Assim, fazendo com que o aluno ele tenha um pensamento crítico, ele tenha a criatividade em desenvolver novos projetos, novas teorias em sala de aula, além de ter uma boa colaboração com os professores e também vai ter uma boa comunicação entre todos os educadores da rede. Cara, que legal esse papo de metodologias na educação. E falando dessas metodologias, nós vamos à nossa próxima pergunta, que vai ser direcionada à nossa ilustríssima convidada Paula Vieira. Paula, quais as metodologias que você conhece? Boa tarde a todos. Uma das metodologias ativas, principalmente acho que conhecida por quase todos, é a questão da sala de aula invertida. Que é o quê? É uma metodologia ativa de ensino que propõe inverter a lógica tradicional da aprendizagem. Como que funcionaria na prática essa metodologia ativa, que é a sala de aula invertida? Antes da aula, os alunos estudariam conteúdo básico em casa por meio de vídeos, textos e podcasts e outros materiais preparados pelo professor. Durante a aula, o tempo em sala seria usado para debater, tirar dúvidas, fazer atividades práticas e resolver problemas e aplicar o conhecimento. Então, essa é uma das metodologias ativas bastante utilizada vem sendo utilizada bastante nos últimos anos também. Creio que vocês têm ouvido muito falar a respeito dela. Sim, ouve-se muito falar sobre essa metodologia ativa ultimamente e ela é muito precisa e necessária. Ela contribui bastante para o avanço da nossa educação, não é, Ita? Justamente. Professora, e a senhora que é uma professora especialista nessa área de metodologias ativas para uma educação inovadora, nós percebemos que tornar o professor proeficiente no uso dessas tecnologias digitais de forma integrada ao currículo é de suma importância para uma modificação de abordagem que se traduzam melhores resultados de aprendizagem dos alunos. E diante disso, qual é o papel do professor nesse novo modelo de ensino? Nós temos sempre aquela questão do professor como autoridade central dentro de uma sala de aula.
Nessa nova abordagem da educação, dentro dessas metodologias, nós vemos o professor como mediador, e não somente mais como aquela autoridade central, e o aluno como protagonista de toda a história, de todo o centro ali. Então, o professor ele é principalmente o mediador diante dessas questões. Que legal essa pauta levantada sobre o professor mediador. E a partir disso, direcionando a nossa próxima pergunta ao nosso convidado Silvio Bastos, como o uso das tecnologias digitais na aprendizagem é visto atualmente, senhor Silvio? Boa tarde a todos. A tecnologia ela é vista como um aliado essencial para personalizar o ensino. E ampliar acesso de conhecimento favorecem as novas formas de interação e a produção. Contudo, o livro ressalta que o foco deve estar na intencionalidade pedagógica e não apenas nas ferramentas. Eu acho interessante isso que o livro fala, né, a respeito, como ele citou aqui a questão do livro, que a obra traz a respeito de metodologias ativas. E na sua visão, né, de mestre da educação, que desafios as escolas ultimamente enfrentam a implementar essas metodologias ativas? São as mudanças de mentalidade de professores e gestores, formação de docente continuada, reestruturação dos espaços escolares, avaliação coerente com os novos métodos, e a obra enfatiza que a inovação educacional é um processo gradual. Exige também a experimentação de colaboração. Então, isso tudo é importante em cada institucional na sala de aula, em cada escola, tanto na cidade, no município, que existe no nosso município. Essa mentalidade, né, que ele falou aqui, a questão de professores muito antigos ainda não estarem adaptados, por isso não aceitarem essas novas metodologias. Então, uma das barreiras principais é essa questão da mentalidade de muitos que já são antigos, que não aceitam, que não concordam e às vezes não levam. E como é que vocês acham que nós poderíamos modificar, ou pelo menos mudar um pouquinho dessa mentalidade ainda que é imperativa na sociedade? O professor ele tem que se atualizar, principalmente em cada metodologia que nós estamos hoje, é uma tecnologia muito importante, tem que ser aplicado dentro de sala de aula. E aí eles podem seguir um caminho importante para que ele possa exercer a sua atividade educacional em cada escola. Isso eu acho uma coisa muito importante em cada instrumento, em cada ensino. Então, nessa concepção, essa formação continuada de professores, ela deveria estar voltada também a essas metodologias ativas? Sim, tem que estar realmente aplicado em cada município, na verdade em cada escola, para que cada professor ele se atualiza. Porque, na verdade, esses sistemas antigos, anteriormente aplicados, isso não transforma realmente os alunos para profissionalizar a questão da educação. Na verdade, é que é mais viável, né, que se atualizem essa abordagem sobre atualizar-se nas metodologias e também na questão dos aplicativos, como nós vemos em metodologias ativas, questão da gamificação. Existem professores que eles não fazem a menor ideia de como levar, como mexer, então eles não levam isso na vida deles diariamente porque não fazem questão de aprender e também fazem questão de excluir ela totalmente. Sim. O papo de hoje foi maravilhoso, pessoal. Muito obrigada pela presença. Obrigada a cada um de vocês três que estiveram aqui participando do nosso Papo de Educador. Ita. Caros ouvintes, aqui nos despedimos do nosso podcast Papo de Educador. Sejam muito bem-vindos na próxima vez e ficamos com Deus. Tchau, tchau. Até mais!